Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito por cada um de nós. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz do que Clama no Deserto e ao quadro aqui, né? Estudando juntos. Nós estaremos conhecendo mais um conteúdo e dessa feita, o conteúdo da 13ª lição, né, o encerramento aqui então do nosso primeiro trimestre. Para tanto, vamos estar orando. Antes disso, eu quero aqui relembrar o tema principal, em que cada lição tivemos aqui contato, né, que é em defesa da fé cristã. E quanto a nós, né, essa lição, ela tem que nos preparar, né, com essa missão, combater as antigas heresias que vêm aí com uma nova aparência. E terminando então esse trimestre, nós estaremos considerando a lição número 3, que tem como título, né, depois de todas essas lições que estudamos, precisamos perseverar na fé em Cristo Jesus. Perseverando na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor. Nossos pecados temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos que a qualquer momento o Senhor há de vir, Senhor, nos buscar. Por isso, Pai, aqui estamos, enquanto aguardamos o Senhor. Estamos aqui, Pai, diante da última lição. Só temos a agradecer ao Senhor por todo esse período em que aqui estivemos, conhecendo cada conteúdo, ouvindo a voz do Senhor, na medida que o Senhor nos concedeu graça para refletirmos sobre algum ponto, em que aqui, através do conhecimento do conteúdo, acabamos mencionando algo, Senhor, e queremos que seja da parte do Senhor para os nossos corações, para a nossa vida. Seja diferente, Pai, nessa última lição, que o Senhor venha nos dar a direção, o Senhor venha nos dar graça, para que nós venhamos a permanecer firmes, Senhor. Independente das mudanças, independente das heresias, independente das roupagens com que ela se apresenta, que haja em nós, Pai, um espírito de discernimento, para dela, Senhor, nos apercebermos e à luz da Tua palavra, Senhor, estarmos preparados para a defesa da fé. Pois foi justamente através dela que Teu Santo Filho Jesus Cristo ali saiu vitorioso diante daquele embate no deserto, quando ele unicamente usava a Tua palavra como escudo e como broquel, ao iniciar a sua defesa, dizendo: está escrito. Então, que seja assim também em nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra venha abundar, Senhor, e com graça, virtude e sabedoria do alto, possamos viver em fé e, Senhor, segundo a verdade. Porque o Senhor mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vai-nos permanecer, Senhor, sobre este caminho, pois esta é a nossa vontade e, portanto, Senhor, por tudo, melhor dizendo, te pedimos, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero aqui agradecer também, né, nesse momento oportuno dessa gravação. Hoje é dia 10 de fevereiro, de março, né? E essa gravação, né, essa lição aqui, quanto respeito a conhecermos o conteúdo, estará sendo programado
aí na plataforma do YouTube, para justamente na segunda-feira, como é de costume, esteja aí ao alcance de todos, né? Principalmente aqueles que não têm revista, também que não pode estar na escola dominical, mas gostaria de estar atualizado com respeito às lições bíblicas dominicais. Esse é o propósito principal aqui do canal dentro desse quadro. Estudando junto, jovens sois forte e adolescentes de Deus. Cada um dentro de uma classe, conteúdo específico, e que aqui tomamos conhecimento através das programações do nosso canal aqui, A Voz do que Clama no Deserto. Então não poderia também nesse momento, fazendo menção aqui da data da gravação, e é por esse motivo que estou fazendo menção dela, porque hoje eu constatei ali pelo celular que mais 2 pessoas, né, passaram a fazer parte dos inscritos do canal. Estávamos com 88, somando então agora o 99. E quero aqui mandar um abraço, né, para a última inscrita, que é a Alessandra dos Anjos. Que Deus abençoe você, Alessandra, que Deus abençoe a você que junto com a Alessandra somaram aí 90 inscritos. E em extensão, que Deus abençoe a todos os inscritos, esteja sempre conosco aqui até o fim, dependente dos minutos que se durar aqui o quadro que estiver sendo transmitido, porque estamos tratando da reflexão da palavra de Deus. Então não pode ser algo, né, ao caráter dos mods, né, das transmissões do YouTube, né, que geralmente são 10 minutos, menos do que isso. Aqui a minha preocupação não é essa. Minha preocupação aqui é estar junto com você que ama a palavra de Deus, né, estarmos meditando nela em cada um dos quadros que aqui acaba por acontecer dentro do nosso canal aqui, canal A Voz do que Clama no Deserto. Amém? Então, diante disso, vamos agora partir para a lição, a última lição desse trimestre. Perseverando na fé em Cristo. O texto diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nosso coração. O textuário, né, nos traz aqui a base, né, da nossa firmeza. Traz aqui a base da nossa firmeza. A base da nossa firmeza não é o ministério em que estamos, ainda que ele pode ser um ministério fiel à palavra de Deus, porém essa não é a base de permanecermos na nossa fé. Não é o ministério, por mais excelente e respeitável, né, e conservador das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ou da palavra de Deus, porém ainda não é o ministério. A nossa base não é o meu conhecimento que eu passo a adquirir, né, e ter esse depósito frente à leitura de livros de caráter cristão, através da leitura de dicionários cristãos, através de um curso de teologia, seja ele básico, médio ou bacharel em teologia. E nem aqui a base é as mudanças que têm acontecido e as falsas heresias que vêm com aparência, para que nós venhamos a cair sobre esse erro. Não. A nossa base para perseverarmos na fé é as palavras dos profetas. As palavras pelo qual Deus, usando o homem santo de Deus, fez com que chegasse até as nossas mãos. Verdade prática diz: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para ferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Então observe que nós temos aqui um desafio. Um desafio. Quanto ao Criador, a palavra do Senhor ela não muda. Garantiu-nos o Senhor Jesus ao dizer que passará céus e terra,
porém a sua palavra não há de passar. Porém, a sociedade, ela tem as suas mudanças de cultura e em todos os demais aspectos. A pátria também sofre mudanças. Na família, né, acabamos por, ainda que em família, estamos ali em meio a uma miscelância de crença. Um é cristão, outro é católico, outro é testemunho de Jeová e por aí vai. Estou dando aqui um exemplo. Então, a verdade prática nos chama a atenção que há um desafio a ser enfrentado, né, para que nós venhamos ser aprovados por Deus, a nossa fé seja aprovada por Deus em perseverança. Lembremos-nos da base da igreja desde o seu início, que fica para nós e tem que ser o tempo todo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no repartir do pão e nas orações. Essa é a base, a palavra de Deus. Também não é base a questão do ministério, como disse, ainda que seja respeitável, né? O que temos que ter sempre como esfera a perseverarmos em nossa fé é sobre o que diz a palavra de Deus. Tomamos por ânimo o mesmo sentimento do salmista, quando no Salmo 105, 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Leitura bíblica em classe, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 17. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas o homem maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes a sagrada letra, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Na introdução, ela diz assim: as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Isso encerra a superioridade da Escritura como plena e total garantia de infabilidade. Mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. Vale lembrarmos aqui que, pela revelação da própria palavra de Deus, que após a queda, a adoração ao único Deus, depois de um tempo, do período ali nômade, né, dos patriarcas, que é Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, observe que por conta da queda, havia várias religiões. Somente da onde Abraão saiu, diz os estudiosos, que havia mais de 3.000 ídolos
Ou seja, se tem 3.000 ídolos e cada um reivindica para si, ou as pessoas viviam sobre esta crença em crer naquela determinada imagem de escultura, logo Abraão saiu desse meio, né? Porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, e só há um único Deus. Deus mandou Abraão sair ali do meio. E através de Abraão, né? E através de Moisés, né? A palavra de Deus, ela passou a ser aí um referencial, né, de verdade, através até mesmo do povo de Israel, né, da verdadeira religião, da verdadeira crença. E hoje há muitos que acabam tomando para si essa autoridade, a exemplo da própria Igreja Católica Romana, que toma para si a autoridade acima até mesmo das Escrituras. Como tantas outras igrejas também evangélicas, que tomam para si o monopólio da salvação. Então, tudo isso são verdades em que já convivemos com ela. E diante dessa realidade, testemunho nosso mesmo, precisamos ter por certo que somente as Escrituras é que temos que ter ela como único afiador da nossa fé. Observe que os próprios irmãos de Bereia, né, após ouvir o apóstolo Paulo, diz a Bíblia que eles passaram a buscar nas Escrituras e confirmar se aquilo que Paulo dizia é realmente o que condizia com a verdade das Escrituras. E por isso Deus tratou e considerou aqueles de Bereia mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. E isso fala, amados, dentro desse momento aqui, daquela passagem, que há muitos que permanecem sob o campo da disputa, sobre campo de discursar ou discutir crenças, religiões. O que nós precisamos entender, amados, é que há muitos caminhos. Há muitos caminhos que usam até mesmo o nome de Deus e o nome do Senhor Jesus, até mesmo. Porém, são caminhos que nos conduzem à morte, como diz o livro de Provérbios. Há caminho para o homem, há um caminho para o homem que parece ser perfeito. Aí na parte B do versículo diz: mas são caminhos que conduzem à morte. Aquele versículo está estritamente, a priori, ligado a justamente essa questão de fé, a questão de crença. Porque o caminho no Antigo Testamento se refere ao modo de vida. E o nosso modo de vida, observe bem, que tem toda uma ligação, uma junção no que diz respeito à nossa crença. Se eu creio, se a minha crença ela é do budismo, como é que se diz? Do candomblé, então eu vou ter, meu modo de vida vai ser, né? Minha liturgia vai ser tocar bumbo, sacrificar aves mortas e por aí vai. Aqueles que têm a sua crença idólatra, então a sua atitude de vida vai ser se inclinar a esculturas, orar, buscar o socorro daquilo que está à sua frente, inerte, como diz o Salmo 115. Porém, aqueles que estão no caminho que é Jesus, que ele mesmo disse: eu sou o caminho, não falou um caminho, o caminho, a verdade e a vida. Então, estes têm como a sua crença e o seu modo, né, se santificar, buscar se santificar diante de Deus, buscar crescer na graça e no conhecimento de Deus. As suas atitudes sempre vão estar a revelar que eles são pessoas de Deus, a revelar a Deus, não a eles, mas a sua vida revelará, com uma carta aberta, como diz Paulo, ao Senhor Jesus.
Diante das heresias é preciso perseverança. Os falsos mestres, as duas epístolas a Timóteo, classificadas como justiça, como epístola pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou às genealogias intermináveis, e a expressão falsamente chamada ciência. Sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico, que começou a surgir e chegou ao ápice do século II. O gnóstico, a crença deles é num conhecimento místico e que é recebido por fontes que nem mesmo ele sabe explicar. Irineu de Leão combateu tal sistema em sua obra contra as heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração, os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas também na sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Segundo a experiência apostólica, o apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. Perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo e Listra na sua segunda viagem missionária. Isso aconteceu depois dessas perseguições. E Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunho ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Entendendo o querer. O verbo querer, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padeceram perseguições, é mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração, a exemplo de Daniel, que propôs seu coração não se contaminar com os manjares do rei, é uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. 4 pontos, características dos enganadores. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é góes, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e em nenhuma da Septuaginta, usado na antiga literatura grega, como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então, as pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentira, a falsos mestres, em nada difere dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor. Segundo ponto, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. De quem Timóteo aprendeu a Sagrada Letra? O contexto em 2 Timóteo 3,17, 10 a 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as Sagradas Letras, as Escrituras Sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14 o apóstolo emprega pronome relativo, de quem e sabendo de quem o tens aprendido. No plural grego, tinon, literalmente dos quais isso permite as seguintes traduções. Você sabe quem foram os seus mestres da fé cristã, pois conhece aqueles de quem aprendeu, confiar naqueles de quem você aprendeu desde a infância, seria uma referência natural à sua mãe, Eunice, e à sua avó Lloyd, e ao próprio apóstolo Paulo. Então, não podemos descartar, amados, a questão também da necessidade que temos de um com os outros aprendermos, e continuar aprendendo sobre a palavra de Deus. Permanecendo firme nas sagradas letras. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acreditam de que foste inteirado, por 2 razões principais.
porque sabia de quem tinha aprendido, porque são as sagradas letras, os escritores sagrados, a Bíblia. Então, observe que é importante conhecermos aqueles que são nosso guia, aqueles que são nosso pastor, né? E sempre ter essa avaliação do seu valor, né? No caso, no que diz respeito aos pastores, né? Tanto quanto ele, né, conserva a ortodoxia da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Terceiro subponto, a Bíblia é individualmente inspirada, divinamente inspirada. Está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus. Termo grego theopneusto, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem das palavras theo, Deus, e pneu, respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a escritura, e também os seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo e movido pelo Espírito Santo. Em caráter especial e único da palavra dos profetas, torna única a gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa, ou seja, é testemunho, é fato, de que somente a questão do exercício da leitura da palavra de Deus já é um forte elemento, né, em que a salvação ela passa a acontecer, porque a fé vem pela ouvir da palavra de Deus, né? E ouvir da palavra de Deus, vem pela palavra de Deus, né, a fé. Terceiro ponto, tendo as escrituras como fundamento. A autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma as epístolas paulinas. Isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos andar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo. A abrangência, em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural, escritura, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes. Mas o contexto da expressão paulina, toda escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. Sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor Salvador, mediante os vossos apóstolos, Antigo e Novo Testamento. Então, tanto na época do Paulo, como principalmente quando o Senhor Jesus usa a seguinte expressão, né, ali diante daquele texto e contexto, quando ele, falando ali com os judeus, né, ele diz que, capítulo 5 de João, melhor dizendo, versículo 39, ele diz: examinai as escrituras, pois cuidar ter nelas a vida eterna, e são de mim que elas testificam. Tanto esse texto como de Paulo que nós lemos aqui em 2 Timóteo, eles estavam se referindo aos 5 livros, juntamente com os profetas e com os salmos. Porém, para nós agora, essa expressão também não tem nada de errado, até mesmo é isso mesmo que precisamos ter em mente, que está associado também aí, né, já que estamos em nossas mãos também o Novo Testamento. Toda a escritura ela diz respeito de Gênesis para nós até Apocalipse. O Velho Testamento durou 1.800 anos, se eu não estiver equivocado, 1.500, 1.800 anos. E o Novo Testamento demorou 400 anos para ser reconhecido aí como legítimo, né, como a palavra de Deus.
E os critérios para isso foram critérios totalmente confiáveis, que eles tomaram para que isso realmente fosse decidido. Porque há diversos evangelhos, diversas cartas, né, escrituras, né, que já circulavam naquela época. Porém, a palavra de Deus, ela é esta que nós temos em mãos. O manual de Deus, além de ser valiosa, manual de Deus, além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para os obreiros, é para equipar qualquer pessoa que leia a Escritura para toda a boa obra. Estaríamos à deriva do mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Eu, né, fui alcançado pela instrumentalidade de Deus através, né, da leitura de um livro, né, Força para Viver, era uma autora desse livro, que era um livro que falava de testemunho de irmãos, né? Porém, diante desse livro, cada testemunho sempre tinha menções de versículo bíblico. Foi justamente essa leitura desse versículo bíblico que foi gerando vida, né? E me trouxe essa luz para compreender, né, a verdadeira crença, o verdadeiro caminho, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E a partir daí comecei a ler a Bíblia. Li uma vez, continuei no catolicismo romano, adorando imagem de escultura. Li a segunda vez, aí foi aí quando retornei pela segunda vez, a segunda leitura devocional, depois de ler toda a Bíblia, é que quando chegou no Êxodo 20, é que ali caiu as escamas e eu abandonei ali, né, aquela crença que confrontava terrivelmente as Sagradas Escrituras, se tornando, né, abominável, como também aborrecível para Deus, a questão de estar dividindo com o Senhor, né, a questão do poder, né, e até mesmo de como Salvador, como protetor. Eu fiquei abismado, aqui encerrando, nesse comentário aqui nesse terceiro ponto, que esses dias quando eu vi pelo jornal a questão, né, do líder, né, daquela igreja, e ele não pôde comparecer, mas falou pelo áudio. O áudio ele dizia no final, né, que estava enfermo, né, tinha se recuperado um pouco, e disse que ali ele estava agradecendo as orações, né, daqueles que oraram por ele, que no caso deles tem o termo rezaram por eles, e no final ele diz que Maria vos proteja, que Virgem Maria vos proteja. Então, é essa questão que nós estudamos, né, durante esse trimestre. É tomar cuidado com essas heresias. Maria jamais poderá proteger, nem ela mesma pôde se proteger. Ela tomou o caminho comum a todos. Ela viveu, foi privilegiada por ser instrumento de Deus para que por ela viesse o nosso Salvador, mas a partir daí a vida dela continuou. Ela era virgem no momento, né, ali do nascimento de Jesus, dessa gestação. Porém, depois ela seguiu a vida com seu marido José e teve outros filhos e filhas em que o Evangelho trazem o nome de cada um deles. Então, por quê? Porque a Maria era uma judia, José também, da linhagem de Davi, e pelo costume até da própria cultura da nação, as mulheres tinham bastante filho e filhas. Então Maria, ela perdeu a sua virgindade após o nascimento do Senhor Jesus, a partir do segundo filho, que foi, na verdade, o primeiro, né, aí tido através do seu casamento, da sua união conjugal com seu esposo José. E ali ela prosseguiu até o dia em que ela partiu dessa vida, sob os cuidados, aí já no final da sua vida, do apóstolo João, a pedido de nosso Senhor Jesus Cristo ali, aos pés da cruz do Calvário. Então Maria hoje, ela se encontra com todos os santos que dormem, né, que haverão de ser despertados no toque da trombeta. Primeiramente, eles serão arrebatados e nós, juntamente com eles, passaremos a nos encontrar com o seu Jesus na nuvem.
Concluindo, a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para se aferir à nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana. A nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. Vamos estar agora orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua presença. Neste momento estamos aqui, Pai, orando, Senhor, para te agradecer pelo trimestre, por mais esse conteúdo e que nós possamos, ó Pai, receber de ti sempre a iluminação, Senhor, a direção, a compreensão como convém das tuas sagradas letras e nela permanecemos fiéis, ó Pai, pois essa fidelidade revelará o nosso amor por ti, pois a tua própria palavra diz que aquele que ouve a minha palavra e guarda são aqueles que me amam. Por isso, Pai, nos ajuda durante todo esse período, independente do solavanco desta vida, no que diz respeito, Senhor, aos embates, ao desafio cristão, quando, sob a ameaça de tentar descredibilizar, de tentar trazer uma reforma para a tua palavra, que isso não venha acontecer, mas que nós se vier a acontecer, permanecemos fiel, Senhor, à tua palavra como ela sempre foi. Faz isso, Pai, em nossas vidas, é fiel e eficaz. Faz isso, Pai, em nossas vidas, é o que nós pedimos. E te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Oi.